Existe conservadorismo no Brasil? Quem é o conservador no Brasil? É o sujeito que vota num fulano, contra um beltrano, que é a favor de partido tal, que é contra partido tal? Não. Uma outra coisa que caracteriza o conservador é ele ser, assim como ele é antiprogressista, é ele ser antirreacionário. Ele admite evoluções, só que evoluções partidas do seio da sociedade, da força da sociedade, do entendimento da sociedade, e não da cabeça de poucos iluminados. Ele não entrega o seu futuro para 2 ou 3 resolverem. Ele resolve segundo as suas tradições. Ele resolve segundo o seu discernimento. Tanto é que o poder para um conservador, ele funciona como se fosse uma pirâmide. O grande poder na mão das famílias. As famílias resolvem os seus problemas. Aquilo que as famílias não conseguem resolver, elas vão transferir para o seu grupo social, o seu bairro, a sua pequena cidade, e vão resolver entre si. Aquilo que as pequenas cidades não conseguem resolver, elas vão entregar na mão das suas províncias, dos seus estados, das suas regiões. E aquilo que não dá para um estado, uma região, uma província resolver, aí sim vai ser entregue na mão do ápice da pirâmide, que é a mão do Estado macro. A República Brasileira inverteu isso. Nossa pirâmide é assim. As famílias resolvem quase nada, as cidades muito pouco, os estados, as províncias, as regiões um pouquinho mais, e quase tudo fica entregue na mão do poder central. Por quê? Porque quando foi feita a República, foi feita através de um modelo filosófico, de uma ideologia chamada positivismo. O positivismo é um subproduto do jacobinismo da Revolução Francesa. Nota como está tudo interligado? O modelo que nós seguimos hoje é um modelo baseado no jacobinismo da Revolução Francesa. A ponto de, quando deram o golpe da República, quiseram matar Dom Pedro II. E a Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel, o Conde D, toda a família real brasileira, quiseram dar cabo neles, de preferência fuzilando, era a ideia de alguns. Só que daí essa ideia jacobinista não prevaleceu naquela época. Vamos fazer uma digressão daquilo que se diz conservador no Brasil para ver se isso é conservador mesmo. Os primeiros que se autoproclamaram conservadores no Brasil eram membros de uma elite agrária muito rica que se baseava tanto social quanto economicamente na mão de obra escrava. Ora, conservadorismo, liberdade, escravismo, já não dá mais para sustentar uma coisa com outra. Outra coisa, conservadorismo defende a livre iniciativa, Esses ditos conservadores de primeira instância, digamos, aqui no Brasil, nessa época aí do século XVIII e XIX, eles não queriam nem saber de livre iniciativa. Eles eram os donos das terras, eles eram os donos dos poucos veículos de comunicação que existiam, eles eram os donos das sociedades, das almas e das consciências das pessoas que viviam nas vilas. Não tem como ter livre iniciativa se não for pelo aval desses indivíduos. Então, morre a livre iniciativa, morre também um dos pontos centrais que sustentam o conservadorismo. E, terceiro ponto, quando a família real, de fato, compra a briga
com Dom Pedro II e com a princesa Isabel, pelo aumento da livre iniciativa, vamos lembrar, nessa época aí do século, segunda metade do século XIX, tem o Visconde de Mauá, tem outras pessoas vindo para o Brasil querendo empreender, né, principalmente da Inglaterra, querendo empreender aqui, e a família real fala, não, vamos industrializar o Brasil, vamos dar chance para essas pessoas. Esses senhores do café, esses senhores da cana-de-açúcar, esses senhores do pasto e do gado, né, eles falam, não, peraí. Se esse pessoal da indústria, se esse pessoal do comércio exterior começa a ganhar força aqui no Brasil, logo eles estão rivalizando conosco ali na política. E a gente não pode autorizar esse tipo de coisa. Se o imperador pensa que ele pode fazer isso conosco, ele está muito enganado. E aí começa um trabalho de boicotar o império. A pá de cal para esse boicote acontece em 13 de maio de 1888. O que acontece nessa época? Lei Áurea, libertação total dos escravos. Os escravos já vinham sendo libertados aos poucos, passo a passo, né, ao longo aí dos últimos 30, 40 anos no Brasil. Mas aí vem a princesa Isabel, que também era senadora, vai lá, fala, não, eu sou regente, eu sou responsável pela coroa como senadora e como princesa regente eu vou lá e acabo com essa folia de uma vez só. Um dos barões que se diziam conservadores, que era escravocrata, que tinha muitos escravos, que dependia desse trabalho, né? Barão do Cotegipe, vira para ela, e aí ela vira para o Barão do Cotegipe, os dois conversando no Senado Federal, e ela fala, ganhei ou não ganhei a briga, Barão? Aí o Barão olha para ela e fala, Alteza, com todo o respeito, a senhora ganhou a briga, mas perdeu o trono. E aí, em 15 de novembro de 1889, vem o golpe da República, tira a possibilidade dela ser coroada a primeira rainha do Brasil, implementar outras mudanças que ela pretendia implementar durante o seu reinado, e aí os que se autoproclamavam conservadores se juntam com os que se autoproclamavam liberais e se juntam com altos funcionários do serviço público brasileiro, principalmente do Exército, e dão o golpe da República. Dão o golpe da República, dizendo que iam transformar o Brasil num país ilustrado, intelectualizado, com possibilidades de desenvolvimento para todos, mas anos depois, por causa deles, surge a primeira favela no Rio de Janeiro, por causa deles a inflação se torna galopante pela primeira vez na história do Brasil, com o encilhamento do Rui Barbosa, por causa deles eclodem revoluções de Canudos, do Contestado e tantas outras ali pelo Brasil afora, né? A triste e vergonhosa revolta da Armada, aí com a ajuda de alguns navios norte-americanos que estavam por aqui, o exército brasileiro consegue debelar a revolta da Armada, e aí acontece no Brasil, com o golpe da República, o que aconteceu com a França, segundo o olhar do Edmund Burke. Para a República se estabelecer, foi necessário um grande banho de sangue. Mais uma vez, a Revolução fazendo suas vítimas. Há quem vá defender esses movimentos revolucionários, dizendo que era necessário, né, que houvesse tantas mortes para que houvesse um expurgo e sobrasse só a casta mais elevada, só os mais iluminados. Mas no final das contas, pergunto a você, quem disse para esses que se dizem iluminados que eles são os grandes signatários do futuro da humanidade e os grandes detentores do direito de permanecerem vivos, enquanto aqueles que eles consideram resto devem morrer, para que a sua revolução permaneça de pé?
Portanto, nós nunca tivemos no Brasil um pensamento conservador de verdade, um pensamento conservador que trouxesse à baila todos esses questionamentos sobre os caminhos da sociedade de maneira ordenada, filosófica, contextualizada, conceitualizada, né? E que fizesse a sociedade pensar sobre si mesma, sob o ponto de vista do pragmatismo e do ceticismo conservador. Existem intelectuais aqui e acolá que no Brasil defenderam princípios conservadores, né? Mas, volto a dizer, eles sequer se tornaram maioria em algum momento, nunca houve uma divulgação real sobre o que era o conservadorismo, nunca houve periódicos que falassem sobre o conservadorismo, nunca houve dentro da sociedade brasileira um verdadeiro partido conservador, e isso não criou dentro da sociedade ecos entre uma sociedade que é sim conservadora. A sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela tem ecos muito fortes de conservadorismo, mas nunca houve dentro da sociedade brasileira elementos que dessem eco a esse tipo de coisa. Nós sempre vivemos a reboque dos interesses de determinados iluminados que sempre disseram para a gente: olha, o gado tem que ser tangido dessa maneira, né? Os muares devem andar dessa forma, porque sempre foi assim que nós fomos enxergados pela elite política e econômica deste país, como um povo que precisava e precisa ainda ser tangido, levado, né, por grandiosos revolucionários com suas ideologias fantásticas.